Fala pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Alta. E hoje nós vamos falar a respeito de uma matéria que uma das nossas inscritas sugeriu, que é a matéria da teoria das funções. Então, o que nós vamos ver hoje nessa aula? Nós vamos ver o conceito de domínio, contradomínio, imagem, o que é uma função e quando não é uma função. Então, eu peço para vocês o seguinte: se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clique no sininho, o YouTube vai mandar nos vídeos novos para você. Gostou do vídeo? Clique no joinha, dê um like pra gente, ok? Qualquer coisa também, dúvidas, sugestões sobre essa matéria, contribuições de um conteúdo novo sobre matemática, deixe aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, pessoal. Teoria das funções. O que seria a teoria das funções? Primeiramente, nós temos aqui o diagrama de flechas. E esse diagrama de flechas, eu tenho uma representação no qual eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. Então, o que o meu diagrama de flechas ele está querendo indicar? Ele está querendo indicar que eu tenho relações de A por B, ou seja, números que eu tenho dentro do conjunto A, eu tenho relações com números dentro do conjunto B. Então, como que a gente representa isso matematicamente? Nós podemos representar da seguinte maneira: que R, apagar aqui ficou feio, deu isso? Deu. Que R, que é as relações binárias que está dentro da teoria das funções, ela tem o que? A por B, certo? Porque dentro desse diagrama aqui eu tenho como se fosse uma representação de uma flecha partindo de A para B, ok? Então, vamos para uma noção intuitiva que vai ficar mais claro. Imaginemos aqui uma condição de um quadrado, né? Então, o quadrado aqui eu coloquei esses x, e a gente sabe que o quadrado ele tem o quê? 4 lados. Então, imaginemos da seguinte maneira: se eu colocar aqui, ó, vou escrever aqui para vocês, ó, colocar lado, parte no meio aqui, colocar perímetro, nós podemos dizer o seguinte, por exemplo, quando eu tenho um perímetro, nós sabemos na matemática que o perímetro é o quê? Perímetro é a soma dos lados. Então, quando eu tenho um perímetro, se eu for contar aqui, eu tenho o quê? 4 lados. Beleza? Professor, se eu tiver 2 perímetros, eu vou ter o quê? 8 lados. Se eu tiver 3 perímetros, vou ter o quê? Perímetro não, se tiver 3 lados, no caso aqui é relacionado, se eu tiver 3 quadrados, eu vou ter um total de perímetro de 12 lados. Vou colocar um Q aqui, ó, de quadrado, beleza? Então vamos lá, se eu tiver um quadrado com seus lados, eu tenho um perímetro de 4. Se eu tiver um quadrado, se tiver 2 quadrados com seus 4 lados, eu vou ter um perímetro de 8. Se eu tiver 3 quadrados, eu vou ter um perímetro de 12. E assim, continuando. Se eu tiver 4, eu vou ter um perímetro de 16. Se eu tiver 5, eu vou ter um perímetro de 20. E se eu tiver 6, eu vou ter um perímetro de 24. Então, olha para você ver.
nessa noção intuitiva aqui, nós podemos dizer, no diagrama de flechas, que eu tenho aqui o exemplo de lado e o exemplo de P, que é o nosso perímetro. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a minha relação binária, ela tem o quê? Lado por perímetro. E olha que interessante, pessoal. Eu posso representar o meu perímetro da seguinte maneira, como se fosse 4 vezes x. Por que 4 vezes x? Se eu colocar aqui 4 vezes 1, vai dar o que? 4. Se eu colocar aqui 8 vezes 2, vai dar o que? 16. Então, a minha representação do meu perímetro, eu posso dizer que é 4 vezes o meu valor de x. Beleza? Eu falei pegando o 4 como exemplo e no caso do x, colocar essas variáveis aqui, que é 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá. Se eu tenho aqui essa condição do meu diagrama de flechas, que é A e o meu B, que é o mesmo número aqui que eu tenho do meu lado e do meu perímetro, eu posso dizer também que a minha função, vou colocar aqui um F aqui, apagar aqui que não ficou legal. Vamos lá, riscando, beleza. Eu posso dizer que a minha função, ela tem A por B, ok? E eu posso representar, por exemplo, que meu y, ele é dado pela minha função de x. Professor, me explica isso que agora embananou meio de campo e eu não estou entendendo nada. Então, olha para você ver. A minha função, ela é A por B, certo? Representado aqui no meu diagrama de flechas. O meu y, ele é como se fosse o resultado dele, a função de x. Nós sabemos que a função de x eu tenho o gráfico das abscissas e das ordenadas, que estão ali no meu x e no meu y. E eu posso representar o meu y como se fosse o resultado da função de x. Como se fosse o y que recebesse as informações. Então, um exemplo, por exemplo, então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, meu y, que é a minha função de x, nesse exemplo aqui que nós vimos do lado e o perímetro, a minha função de x ela é o quê? Ela é 4x. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que o meu resultado igual aqui, ele é o 4x, eu posso representar da seguinte maneira. Meu y, ele é f da minha função vezes 1. Vezes 1 não, f da minha função, que é o valor de x, que é 1, né? Pegando o exemplo aqui desse 1. Então, eu posso dizer da seguinte maneira, representativa. 4 vezes 1, nós sabemos que é o quê? 4. 4 vezes 2, a gente sabe que é o quê? 8. E assim sucessivamente. Beleza? Então, galera, olha que interessante. Nós vimos aqui a representação aqui com relação ao conjunto A e o B, que é a sua função. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o meu conjunto A, vou colocar aqui, ó, meu conjunto A, ele é o domínio. E quem que está representado nesse domínio? Vamos representar o domínio como D.
Representado nesse domínio tá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? O meu B, eu posso dizer que ele é o meu contra-domínio. Ok? Vou colocar aqui como CD. Quem seria esse CD? Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, para caber. Seria o espelho, né, que eu tenho da minha função B. Meu 4, 8, 12, 16, 20 e o 24. Beleza? E a minha imagem, vou colocar como IMIM, minha imagem. Minha imagem eu poderia representar relacionado ao que as flechas, o meu diagrama de flechas encontra. Nesse exemplo aqui, a minha imagem ela é igual ao meu contra-domínio, só que vai ter situações que não vai ser igual. Eu vou mostrar aqui para vocês. 4, 8, 12, 16, 20 e 24, beleza? Nesse exemplo aqui, a minha imagem ela é igual ao meu contra-domínio, ok? Agora nós vamos entrar aqui nos exemplos do que é função e o que não é uma função. Então vamos lá, nós temos aqui, ó, conjunto A, conjunto B. Essa interligação aqui, ó, de A e B, a gente sabe do seguinte maneira. Eu tenho 1 indo para o 9, 2 indo para o 8, 3 indo para o 8. Então, quando nós temos o conjunto A, quando nós temos o domínio A todo ligado, no caso, essa função, todos os elementos desse domínio têm uma resposta, então isto é uma função. Todos os elementos desse domínio têm uma resposta, então isso é uma função. Agora, olha para você ver, nesse exemplo aqui nós temos o A e o B, nós temos domínio contra domínio, mas para ser função, qual que é o critério? Todos os meus elementos do meu domínio tem que ter uma resposta. Então, olha para você ver, nesse exemplo de baixo aqui, ó, 4, 5, 6, todos os elementos têm o quê? Tem uma resposta. Então, isso aqui é uma função. Professor, mas eu tenho aqui um 4 sobrando no contra-domínio. Não importa. Para ser função, todos os elementos do meu domínio tem que ter uma resposta no meu contra-domínio, ok? Agora, nesse exemplo aqui, ó, nós temos aqui nosso conjunto A e nosso conjunto B. Nós temos o domínio e o nosso contra-domínio. Só que nós temos uma condição aqui, ó, de um elemento vazio. Então, esta função aqui não é uma função, porque nós temos um elemento que não tem uma resposta. E para ser função, todos os elementos do meu domínio tem que ter uma resposta. E se a gente tivesse aqui essa condição, por exemplo, ó, o zero aqui, o zero está ligando no 2. Mas imaginemos que o zero aqui, ele ligue no 1. Isso é uma função? Não é uma função, porque quando nós temos o nosso domínio com duas respostas, não é considerado uma função. Esse primeiro exemplo que eu disse aqui, ó, nós temos aqui, ó, 2 ligado em duas respostas. Então, esse diagrama de flechas aqui, ele não é uma função. Representei aqui para explicar, mas ele não é uma função. Então, recapitulando, para ser uma função, nós temos que ter todos os nossos elementos no domínio com resposta, ok? Então, olha para você ver, vamos escrever bem rápido aqui, ó. Nessa situação, nós temos aqui o nosso domínio, e com o nosso domínio 1, 2 e 3, ok? Quem que é o nosso contra-domínio? Nosso contra-domínio é o 9 e o 8. Quem que é a nossa imagem? Nossa imagem é quem? A mesma coisa, 9 e o 8. Galera, vou parar o vídeo por aqui. Tenta fazer este